Por conta disso, Jesus autoriza o divórcio. E aí aquele homem chegou lá para comprar um sapato e ele calçava 40. Mas ele chegou lá e não pediu 40, eu quero num 38. E passou um ano. Um ano depois, aquele homem voltou naquela loja e mais uma vez ele pedia o sapato 38. Chegou no terceiro ano de novo, aquele homem comprando o sapato 38. Meu Deus do céu, o homem calça 40. E comprando o sapato 38. O vendedor até perguntou por que ele comprava o sapato menor. Por quê? Por que você compra? Ele respondeu que na casa dele, o prazer que ele tinha é quando ele tirava os sapatos. O prazer que ele encontrava, ou seja, pelo alívio que ele sentia quando ele tirava os seus sapatos, ou seja, quando ele chegava em casa, ele não tinha paz. Então o alívio dele era tirar o sapato. Imagine o relacionamento como se encontrava. Imagine como se encontrava esse relacionamento. Então, todo relacionamento tem as dificuldades. Todos os relacionamentos têm as suas pelejas. Então, sem importar quão difícil se tenha tornado a situação entre marido e mulher, sem importar quais sejam as tensões e demandas, sem importar o quanto se possa dizer acerca da incompatibilidade, ou seja, os temperamentos de gênios, coisa alguma pode dissolver esse efeito indissolúvel, salvo essa única causa que Jesus está ensinando, que é a infidelidade conjugal. Só. É o que ensina o nosso Senhor. Nós não podemos olhar os temperamentos, meus irmãos, de todos nós, cada um tem o seu temperamento. Então Jesus está dizendo que não é por conta do temperamento que se pode se divorciar. As pessoas pensam que é por conta do temperamento. E aí às vezes casa, passa um período, meu Deus, se eu soubesse. Não pode. Jesus está ensinando, a única causa é a infidelidade conjugal. Esse é o ensinamento do Senhor. O nosso Senhor mesmo, Ele afirmou ser essa causa legítima para o divórcio. Somente essa causa. Não há temperamento. E Jesus ajuntou que Moisés fizera determinadas concessões, ou seja, autorização por causa da dureza do coração. Por isso que Jesus está dizendo, por conta da dureza do coração, Jesus autorizou, Deus autoriza a Moisés a fazer concessões. E nós precisamos entender isso nas Escrituras. Jesus mesmo asseverou que a infidelidade conjugal é motivo suficiente para o divórcio. Mas pastor, como que Deus deixa algo para Moisés e depois Ele quer fazer uma concessão? Como? Deus é Deus. Deus, Ele faz o que Ele quer. E a gente vai entender o porquê que Deus deu essa autorização para Moisés. Por quê? Qual foi o motivo? Ou seja, quando eu olho nas Escrituras, na palavra do Senhor, aonde o ensinamento do Senhor Jesus, a Bíblia diz sobre um homem de Deus, o rei Ezequias. Esse homem, o profeta, Deus mandou esse profeta ir lá na casa dele. Ou seja, esse homem se encontrava em pecado. Deus poderia ter matado ele, mas não, Deus pensa diferente de nós. Os pensamentos de Deus é totalmente diferente do nosso. Então Deus mandou um profeta lá na casa de Ezequias e olhou para Ezequias e falou assim: coloque a tua casa em ordem, porque ainda hoje morrerás. Ou seja, Deus mandou um profeta, Isaías, lá no palácio onde se encontrava Ezequias. E Deus fala para ele: coloca a casa em ordem e vai morrer. E aí aquele homem vira de um lado, ora a Deus, pede misericórdia, pede compaixão. O profeta Isaías saindo do palácio,
fácil, Deus mais uma vez fala com ele e fala: ó, volta lá, porque o homem se arrependeu, pediu misericórdia, pediu piedade e falou para acrescentar os anos de vida dele. E aí Deus vai lá, ou seja, o pensamento de Deus é diferente do nosso. Por que Deus dá uma autorização? Por causa da dureza do vosso coração. Por isso que Deus faz isso. Jesus mesmo asseverou que a infidelidade conjugal é motivo suficiente para o divórcio, e a razão para tanto é absolutamente óbvia. Era isso que Jesus estava orientando, era esse o ensinamento. Aqui está em pauta o quê? Aquela ideia bíblica que marido e mulher são uma só carne, pois o cônjuge que se fez culpado de infidelidade rompeu esse laço ao unir sexualmente a uma terceira pessoa. Deus está voltando no princípio, mas essa pessoa quebra esse laço, e o elo se quebrou, não existe mais uma só carne. Se nós observar isso, não existe uma só carne, ou seja, porque esse elo se quebra, uma só carne, e por esse motivo o divórcio é perfeitamente legítimo. Por conta disso, por conta desse algo, esse elo que é quebrado, Jesus autoriza. E eu quero enfatizar que não encontramos aqui um mandamento do Senhor. Todavia, temos aqui a única e retratada tem o direito de divorciar-se de uma mulher, e a mulher tem o direito de divorciar do seu marido. Quando um dos dois acaba trazendo a infidelidade sobre o seu casamento, o passo seguinte, nosso Senhor esclareceu que se alguém divorciar-se de sua mulher por qualquer outro motivo que não seja a infidelidade conjugal, arrisca-se torná-la adúltera. Olha o ensinamento de Cristo. Olha o que Jesus está dizendo no versículo 32. Observa para você ver. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. Por isso é importante a gente observar o grego, ir mais a fundo, tentar observar o ensinamento de Cristo. Se um vier a separar-se de sua esposa por qualquer outro motivo, estará separando-se dela sem haver rompido aqueles laços. E hoje, olha a cultura que nós vivemos. As pessoas se separam por qualquer coisa. As pessoas se separam por tudo. Isso posto, ele a estará forçando também a quebrar esses laços. E se porventura ela vier a casar-se de novo, e assim também estaria cometendo o adultério. Olha o ensinamento de Cristo. As pessoas, a cultura, por isso que eu sempre falo, a dificuldade às vezes da nossa cultura, querer entender, querer aprender sobre algo que se encontra na Bíblia, que às vezes, meus irmãos, é algo assustador na igreja contemporânea. Por quê? Porque as pessoas não sabem interpretar as Escrituras. As pessoas ficam com o seu achismo. As pessoas ficam às vezes com as suas visões, mas a Bíblia, a palavra do Senhor está dizendo aqui: em caso de adultério, relações sexuais ilícitas, pode haver o divórcio. É quebrado esse matrimônio, é quebrado. Então esse grande princípio, da maneira positiva e clara, só existe uma causa legítima para o divórcio, e não há outra. Não existe outro motivo, só existe esse motivo. E nós precisamos entender o ensinamento de Cristo. O nosso Senhor mostra-nos aqui que Ele é o grande legislador.